Olá, meus queridos amigos, que bom estar com vocês aqui neste dia para meditar um pouco na Palavra de Deus. Nosso tema de hoje é Somos Todos Pecadores. Eu quero ler um texto no Salmo de número 51, versículo 3 a 7, mas antes disso eu quero falar acerca de um famoso youtuber que está numa situação muito difícil. Ele fazia vídeos, youtuber é a pessoa que faz vídeos e posta na internet e tem milhares de visualizações e ganha dinheiro em cima disso. Esse youtuber, ele fazia vídeos pregando moralidade. Certa vez ele demonstrou um esquema de corrupção envolvendo lá uma área do governo do Rio de Janeiro, do município. Aquela licitação foi cancelada por causa do vídeo dele, e assim ele fez também em outros aspectos, mostrando sempre aquela aura de uma pessoa correta que luta contra a injustiça, luta contra o mal. Fez um vídeo mostrando ele ajudando uma criança pobre a se alimentar e a ter um momento melhor na vida. Mas depois, uma rede de TV mostrou que ele fazia assédio moral e assédio sexual aos funcionários dele, que ele forjava vídeos. Essa da criança foi um vídeo forjado, ou seja, montado por ele, não aconteceu naturalmente, e a polícia entrou em seu apartamento com mandado de busca, obviamente, e descobriu vários vídeos na qual ele se relaciona sexualmente com menor de idade. Então, está num problema, né? Foi cancelado aí na rede, etc. E agora vai ter que responder na justiça também por alguns crimes. Esse é apenas um exemplo, entre milhares de exemplos, de pessoas que, assim, têm uma aura de bondade, de moralidade, de gente que faz tudo certo, mas que tem escondido lá atrás, às vezes ninguém sabe, mas ele sabe, Deus sabe, tem lá atrás as suas perversões, né, escondidas ali atrás. O que é que isso demonstra? Demonstra que todo mundo é pecador. Demonstra que não existe ninguém que seja perfeito em justiça, alguém que seja totalmente moral no mundo de hoje, em época nenhuma. É sobre isso que a gente vai meditar. Salmo 51, 3 a 7. Pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa, e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo do coração, e me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 5. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Quando Davi escreve isso, é ele quem escreve o Salmo 51, ele não está dizendo que ele foi um filho fruto do pecado de sua mãe. Não. Davi veio de uma família muito bem estruturada. Ele foi o 8º filho de um casal muito respeitado em Belém de Judá. Portanto, quando Davi nasceu dentro de uma família respeitável, numa situação respeitável. Quando ele diz em iniquidade eu nasci, ele quer dizer que ao se formar como ser humano, ao nascer nessa qualidade de humano, ele já traz dentro de si a iniquidade. Ele já traz dentro de si o pecado. A semente do pecado já está nele, desde quando ele nasceu. Apenas que, quando ele se desenvolver e puder tomar decisões morais por ele próprio,
aí sim o pecado que já está nele vai se manifestar. É isso que a Bíblia diz a respeito de toda a raça humana. Há religiões que dizem, não, o homem não é mau, o homem é bom. São outras coisas que os corrompem, a sociedade, ou a criação dos pais, sei lá, os vícios, outras coisas o corrompem, mas ele é bom na sua natureza. A Bíblia diz que ele é mau. A maldade está dentro dele. A Bíblia diz que ele é bom também, que ele faz o bem, mas diz que a maldade está dentro dele. Em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu posso ser bom, mas eu também sou o mal. Eu tenho a iniquidade dentro de mim, o pecado dentro de mim. E isso é uma referência que a Bíblia trata em relação a todos. Somos todos pecadores por causa da escolha de Adão e Eva. Adão e Eva, em Gênesis 3, são nossos pais e a escolha deles afeta a nossa vida inteira. É claro que, para o fato de fazermos coisas más, ruins, coisas que prejudicam o próximo, existem outras explicações. Você tem explicação da psicologia, da sociologia, da antropologia. Há explicações de cunho científico. Mas a Bíblia apresenta esta explicação acerca da maldade que há no homem. Porque ao gostarmos tanto do bem, praticamos o mal. Por quê? A Bíblia diz, porque nós estamos ligados de uma forma solidária com nossos primeiros pais. Quando eles pecaram, esse primeiro pecado deles passou para toda a raça humana. E assim, todos que somos humanos já nascemos contaminados com esse vírus do pecado. Já nascemos contaminados. Isso se demonstra, essa solidariedade entre todos nós, em termos, esse vírus do pecado, se demonstra na vida prática, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Nas coisas boas, quando fazemos o bem, esse bem que a gente faz afeta outras pessoas, que não tem nada a ver com o bem que a gente faz. Por exemplo, você se reúne alguns amigos e oferece refeições ao pessoal de rua, à noite. Você vai lá, leva a refeição, entrega para eles, eles comem, dá uma palavra. Isso é um bem. Então, veja bem, aquelas pessoas foram abençoadas por você e seus amigos, mas o que elas tinham a ver com você e seus amigos? Nada. É que o bem que você faz afeta outras pessoas. Agora, o mal também. O homem enche a cara, fica bêbado, sabe que está bêbado, pega no volante de carro, dirige seu carro na rua, sobe na calçada e mata mãe e filha. Você praticou o mal, ficou bêbado e dirigiu o carro. O que aquelas duas pessoas que morreram por causa da sua negligência, imprudência, crime mesmo, o que elas tinham a ver com a pessoa que estava dirigindo o carro embriagada? Nada. Mas elas morreram por causa daquela pessoa. O que isso indica? O mal que praticamos afeta negativamente outras pessoas, que nada tem a ver com o mal que eu pratico. E é por conta disso que Adão e Eva, eles passaram o pecado para todos nós. Ninguém vai nascer perfeito no sentido moral e ético. Ninguém. Nenhum ser humano. A Bíblia diz, não há homem que não peque. Então, ninguém nascerá perfeito, ninguém nascerá assim, naquela estrutura em que, assim, eu não cometo erros, eu não faço nada errado. A pecaminosidade é uma tendência moral para cometer o mal.
Veja, pecaminosidade é uma tendência. Eu posso fazer a tendência ou não, mas é uma tendência que existe. A pergunta é, esta pecaminosidade que há em mim me obriga a pecar? Veja bem a resposta, sim e não. Sim, no sentido de que você deve compreender que nunca será perfeito, que você nunca vai atingir um tal grau de excelência moral que você praticamente não peque. Isso não existe. Você tem uma pecaminosidade dentro de você que te impede de atingir um alto grau de nível moral. Nunca comete erros, nunca comete pecados, nunca prejudica ninguém, nunca faz mal. Não tem jeito. Então, nesse sentido, a pecaminosidade que há em mim, em um momento ou outro vai me fazer pecar. Está dentro de mim. Agora, essa pecaminosidade me obriga a pecar? Não. No sentido de que eu é que livremente vou cometer meus pecados. Ou seja, eu vou atualizar na minha vida a pecaminosidade que já existe dentro de mim e com a qual eu nasci. Eu é que vou atualizar. É por isso que os meus pecados, os meus de Watson, são diferentes dos seus pecados. Porque eu sou uma pessoa humana que tomo decisões para o bem, decisões para o mal e outras decisões que não têm a ver com bem e mal. Mas eu sou uma pessoa que toma decisões. Então, eu sou o único responsável, pelos meus pecados. Eu não sou responsável pelos seus pecados, você que está me ouvindo. Eu sou responsável pelos meus. Eu não sou responsável pelo pecado do meu filho. Eu não sou responsável pelo pecado do meu pai. Eu sou responsável pelos meus pecados. E é aí que há a atualização da pecaminosidade em cada ser humano. Cada um vai pecar de uma certa maneira. Mas por que cada um peca de uma certa maneira? Porque cada um é livre. E cada um de nós escolhe o pecado. Cada um de nós escolhe pecar. Então, aquele negócio de você pecar e dizer, foi fulano de tal que me influenciou, que me pressionou para que eu pecasse. A culpa é sua, não é do fulano de tal. Foi o governo que pressionou tanto com impostos que eu tive que mentir no imposto de renda. A culpa não é do governo, a culpa é sua. Foi o diabo me tentou tanto que eu não tive saída. A culpa não é do diabo, a culpa é sua. A culpa pelos nossos pecados é nossa, porque nós escolhemos pecar livremente. Eu poderia não pecar, mas eu pequei. Então fui eu que escolhi isso. Eu sou responsável pelos meus pecados. Veja os versículos 3 e 4. Pois reconheço minhas transgressões, diz Davi, e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Isso que Davi faz é excelente. Eu tenho que dizer, eu errei, eu pequei. Como dizem os adolescentes, foi mal o que eu fiz. Assumir a pecaminosidade é algo extremamente positivo para todos nós, é o caminho para o perdão, é o caminho para o conserto do pecado que a gente comete. Existe então uma vontade pessoal e eu sou responsável por isso. Daí, quando a Bíblia diz que Deus condenará toda a raça humana por causa dos pecados deles, a Bíblia está certa. Deus está certo em condenar toda a raça humana por causa de seus pecados. Veja o final do versículo 4. Por isso tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Quando Deus, que é um ser moral, julgar nossos atos, ele vai ver os atos bons e ele vai ver os pecados, os atos maus. E ele vai ter que condenar-nos pelos atos maus que praticamos.
Ele também vai louvar os atos bons, é verdade. Mas ele terá de nos condenar porque somos pecadores. Então, a condenação de Deus é algo justo dele sobre a humanidade. Agora, é possível diminuir a influência do pecado na minha vida? Veja bem, diminuir a influência do pecado, sim. Aí sim, diminuir. Não se tornar excelente. Agora eu digo para você que tem uma forma paliativa e uma forma definitiva. Diminuir essa influência. Qual é a forma paliativa? É procurar viver uma vida baseada nos valores bons da humanidade. Todos nós temos também valores bons, positivos, com a qual nós também fomos criados. E a imagem de Deus em nós. Então, viver por esses motivos bons é altamente positivo e diminui a força do pecado em nossa vida. Viver de uma forma justa, viver de uma forma bondosa, viver de uma forma amorosa, são coisas que nos ajudam a viver melhor. O que você gostaria de encontrar pela frente numa noite escura e deserta? Um homem de bem que trata bem sua família, que procura fazer o bem, ou alguém que já vive dando golpes, alguém que já anda furtando as coisas, alguém que gosta de usar uma arma? Qual das duas pessoas você gostaria de encontrar? O que isso significa? Significa que há pessoas que têm bons propósitos, pessoas que têm bons sentimentos, pessoas que baseiam sua vida em valores positivos. Isso é bom. Isso é bom. Isso aí independe de você crer em Deus ou não crer. Independe. Um ateu tranquilamente pode ser uma excelente pessoa, como a grande maioria o é. Por quê? Porque tem valores bons, positivos, que ele sabe que são bons. Então, agora, isso diminui o pecado. Claro que diminui, sem dúvida nenhuma. Agora, é uma forma paliativa. Por quê? Porque o pecado ainda está presente. Ainda está presente e vai se apresentar. O versículo 6 diz: tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. O nosso coração guarda ainda, mesmo sendo boas pessoas, guarda ainda muita coisa ruim, muita coisa ruim. É como o sujeito que trabalhou usando graxa, lavou as mãos, mas a graxa ainda continua de alguma forma. Tudo que ele tocar vai ficar lá a marca da graxa. Assim somos nós. Nós temos bons ideais, mas a pecaminosidade está dentro de nós ainda fazemos coisas erradas, tanto dentro quanto fora. Mas qual é a definitiva? A forma definitiva de diminuir a influência do pecado em nossa vida? Verso 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Purifica-me com esopo. Esopo era uma planta medicinal que fazia a limpeza das doenças nas pessoas. Agora, Davi diz: purifica-me tu, Deus. Então, o definitivo é nos achegar a Jesus Cristo, que na sua cruz nos dá o perdão de nossos pecados, nos achegar a Ele, viver para Ele, segui-lo como discípulo e receber o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo ir limpando nossa vida, ir nos santificando, deixar que o Espírito Santo vá mortificando a força do pecado que ainda há dentro de nós. Ainda sempre seremos pecadores, mas que ainda há, e deixar que o Espírito Santo faça isso em nossa vida. Tenha em mente, seja sempre humilde, serei pecador, não se engrandeça aos seus olhos e não fique se auto-justificando. Segundo, lute contra o seu pecado, busque os valores contrários, né? Muitas vezes ao vício que você tem. Policie-se e receba o perdão de Jesus na cruz. Dessa forma, esse poder do pecado que há em nós vai sendo diminuído e a gente vai vivendo uma vida muito mais alegre. Deus abençoe você.